Boa noite, que bom que você está aqui conosco, você escolheu esse momento para estar participando da nossa Semana Santa. Estamos no nosso segundo dia da nossa Semana Especial, Restaurados em Cristo. Você que acompanhou ontem uma grande festa, as crianças fazendo todo momento ali o sermão, uma grande festa, uma bênção a programação de ontem pela manhã, dando abertura à nossa Semana Santa. E como nós sempre temos falado, eu tenho sempre 3 recadinhos para que você nos acompanhe ali nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube. Então, convide os seus amigos. Nós temos aí o convite que vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Nós temos também o formulário preparado com todo carinho, de forma bem simples, para que você ali preencha os dados do seu convidado, e possamos fazer contato com ele, intercedamos por ele. Então preencha com os dados do seu convidado, aquele familiar, aquele amigo por qual você tem orado. Eu gostaria também de convidar você a preencher o outro formulário que está no link da descrição, formulário para pedidos de oração. Ali você vai colocar o seu nome, vai colocar ali os seus dados e mencionar o seu pedido de oração. E ali nós estaremos intercedendo também por seu pedido. Então, compartilhe também esse formulário, vai estar no link da descrição, para que você coloque seus pedidos, também pedidos de algum amigo que você queira interceder. E o tema desta noite, um tema muito intrigante, um tema que vai chamar sua atenção, é a figueira sem frutos. Você se lembra daquele episódio que quando Jesus ele passa pela figueira e ali amaldiçoa a figueira, diz para que ela não tenha mais frutos? Então, precisamente, esse vai ser o tema dessa noite. Você não pode perder, você não pode ficar longe da TV, do seu smartphone, nesse momento, para acompanhar a mensagem dessa noite. Então, as aparências, às vezes, enganam. Então, preste atenção, fique ligadinho e não perca nenhum momento. Eu te convido agora para que possamos fazer uma breve prece. Iremos orar agora, convido a você que feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, aos momentos que seguirão, os louvores, próximo momento de oração, a mensagem que será falada. Cuida, Senhor, por favor, desses momentos que seguirão. Abençoa aqueles que estão nos assistindo agora, que as Tuas bênçãos recaiam sobre eles. Pedimos essas dádivas no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém.
Eis que uma fonte aberta está, o sangue de Jesus. Quem nela se lavar a cruz, sem manchas ficará. Sem manchas ficará. Sem manchas ficará. Quem nela se lavar a cruz, sem manchas ficará. O sangue do Cordeiro tem poder para libertar o pecador que a Cristo vem, ao Salvador sem par. Ao Salvador sem par, ao Salvador sem par. O pecador que a Cristo vem, ao Salvador sem par. Desde que aceitei a salvação por Cristo meu Senhor, tem sido excelsa redenção, meu tema e meu vigor, meu tema e meu vigor, meu tema e meu vigor, tem sido a excelsa redenção, meu tema e meu vigor. E quando a eterna glória eu for, melhor eu cantarei a Cristo Rei e Salvador, pra sempre exaltarei, pra sempre exaltarei, pra sempre exaltarei a Cristo Rei e Salvador, pra sempre exaltarei. Boa noite, irmãos. Que bom podermos estarmos por mais um dia juntos nessa semana tão abençoada que é a Semana Santa. Restaurados em Cristo. Que tema maravilhoso. Que Deus possa estar tocando realmente o seu coração e que você possa estar recebendo de Deus para que realmente haja uma profunda restauração na sua vida, na vida da sua família e nas nossas vidas. Esse é o momento da oração intercessória, momentos em que oramos pelos pedidos, oramos pelas vidas, oramos para todos aqueles que sentiram um desejo no coração de colocar a sua família diante do Senhor. E eu lembro a todos, quem ainda não fez o seu pedido, pode fazer por meio do formulário, por meio do link que se encontra aí no chat, e nós vamos, com certeza, aqui em oração, levarmos os nossos pedidos aos pés do Senhor, o seu pedido. Amém? Nós temos aqui o pedido de oração
da Rosemary. A Rosemary pede pela vida espiritual dela, no trabalho e na família. Rosemary, desejo que Deus esteja aí atendendo grandemente ao seu pedido e que você realmente tenha a sua vida espiritual, né, fortalecida em Cristo. Amém? E da sua família também. E temos também o agradecimento do Rafael pelas orações que foram feitas pelo seu irmão Pablo. Pablo já se encontra em casa, se recuperando. Glória a Deus. Amém. Pablo, desejamos também que a sua recuperação seja rápida e que Deus esteja contigo. Amém? Então, eu convido a todos para que curvem as suas frontes e se coloquem em espírito de oração para elevarmos a Deus todos os pedidos que foram trazidos nessa semana de celebração, nessa semana de Semana Santa. Amém? Pai querido, Pai amado, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de impossível, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus que atua por meio do Seu Santo Espírito. Por isso, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Sua presença, Senhor, para elevarmos os nossos pensamentos a Ti e trazermos nas Suas mãos e trazermos a Ti todos os pedidos, Pai, que foram colocados aqui nessa semana, Senhor. Pai, nós acreditamos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta. Por isso nós cremos que o Senhor é o Deus que enviará o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, para cuidar e estar com todos os irmãos, Senhor Deus, na qual foram colocados aqui os pedidos de oração. Pai, foram pedidos relacionados à saúde, relacionados ao trabalho, relacionado à família, relacionado a diversas áreas, Senhor. Pedidos de fortalecimento espiritual, pedidos de cura, pedidos de libertação. Pai, nós colocamos todos esses pedidos, Senhor, nas Suas mãos e cremos no Seu poder, cremos na Sua graça bendita, Pai, e cremos na Sua ação divina por meio do Seu Santo Espírito. Senhor, cuida dos Seus filhos, Senhor. Nós clamamos por Ti, nós clamamos pela Sua misericórdia, Senhor. Nesse momento, nós colocamos aqui todos esses pedidos, pedimos que o Senhor cubra os Seus filhos, da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Cubra eles com o Seu divino manto, com o Seu manto sagrado, com o Seu manto de glória e com o Seu manto de misericórdia, Senhor. Nesse momento nós acreditamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus em quem nós cremos, o Senhor é o único Deus em que nós confiamos. Por isso nós entregamos todos os pedidos nas Suas mãos, na certeza que o Senhor é o Deus que vai trazer as respostas para os Seus filhos. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Ainda em continuidade, nós, nesse momento, faremos uma oração para preparar o nosso coração para receber essa mensagem tão especial que Deus está preparando e que Deus preparou para a nossa igreja e para os Seus filhos. Pai querido, Pai amado, Tu és um Deus que fala aos nossos corações por meio do Seu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nós colocamos o nosso coração e a nossa mente, Senhor, nesse momento totalmente cativos ao Senhor.
pedimos que o Senhor traga essa mensagem tão especial e que venha direto aos nossos corações, aos corações dos seus filhos, Senhor, e que essa mensagem venha nos fortalecer, Senhor. Em nome de Jesus, nós acreditamos, Senhor, que não seremos os mesmos, Senhor, depois de ouvir essa mensagem, tá? Por isso nós te pedimos grandemente que o Senhor abra os nossos corações para receber essa mensagem e de forma muito especial que ela crie verdadeira raiz em nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor abençoe o pregador dessa noite com uma mensagem muito especial e que venha diretamente do trono do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos hoje e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus novamente a oportunidade que Ele nos dá de vir trazer a palavra, de estarmos juntos aqui reunidos para ouvir um pouco mais a palavra de Deus, falar um pouco mais sobre Deus. Não sei como se todos sabem, aos que estão, uma boa noite a todos, aos que estão nos assistindo pela internet. Nós estamos dentro de uma programação da Semana Santa. Ontem nós tivemos a programação aqui na igreja, junto com as crianças. As crianças apresentaram o primeiro tema da Semana Santa e hoje nós estamos dando continuidade. O tema de ontem foi Domingo de Ramos e hoje é uma figueira sem frutos. Uma figueira sem frutos é o tema de hoje. Irmãos, acredito que nem todos me conheçam, Nós estamos com convidados assistindo através da internet. O meu nome é Peterson, sou membro aqui da Igreja Central de Macaé e, mais uma vez, viemos trazer a palavra de Deus. Como eu disse, o tema de hoje é uma figueira sem frutos. É impressionante como as aparências podem nos trazer enganos. E, na verdade, nós mesmos somos enganados muitas vezes pela aparência. O tema de hoje envolve, principalmente, as coisas que nós enxergamos, acreditamos muitas vezes ser aquilo, mas, na verdade, não são. O tema diz assim: você já reparou que algumas coisas não são o que parecem ser? As aparências podem enganar. Nós temos uma história aqui apresentada, que é um show de talentos que existe na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, E é um palco onde as pessoas chegam para se apresentam ali, trazendo o que sabem fazer de melhor, cantar, apresentam as suas melhores formas. E nisso existe um público que assiste e 3 juízes. Esses juízes decidem quem vai seguir ou não no programa. Isso a gente tem hoje no Brasil também, mas esse é um programa famoso chamado Britain's Got Talent. E esse programa trouxe uma apresentação de uma mulher de 47 anos, uma mulher que não tem as afeições ou apresentação que nós temos, como eu posso dizer, padronizadas da sociedade. Não é uma mulher atraente, não é uma mulher que chama atenção,
pelo contrário, ela dá uma entrevista dizendo que ela é filha, ela é de uma família de 9 filhos, e ela é a filha mais nova, a caçula, e a vida dela, até então, foi cuidar dos pais. Então, a parte da parte de vaidade, a parte dela se cuidar, eu acho que se perdeu bastante. Então, quando ela entra no palco, a presença dela, só na entrada já, e quando ela diz que que o sonho dela é ser uma cantora profissional, o público começa a rir e os juízes se debocham. É impressionante como a gente, à primeira vista, a gente vê a silhueta ou a face de alguém, ou alguma coisa, e logo nós já julgamos aquilo como sendo ruim ou bom. Muitas vezes não damos a oportunidade de realmente ver o que aquilo ou a pessoa, né, tem de melhor para oferecer. Então, no caso dessa apresentação, ninguém acreditava nela. O público não acreditava nela. Os juízes, muito menos. Existe um juiz que tem um padrão muito alto da qualidade de apresentação, então, se não chega próximo do que ele quer, ele chega até zombados das pessoas que vão lá fazer o teste. E aí essa mulher começa, né, se apresentando, todos riem, só que quando ela começa a cantar, é uma transformação. As pessoas que ali estavam sorrindo, fazendo deboche, os próprios juízes, ficam de queixo caído. A apresentação da mulher se transforma em algo maravilhoso, algo muito lindo. E as pessoas ficam em pé e aplaudem essa mulher em pé. Realmente, aí mostra uma mensagem para nós que as pessoas julgaram aquela mulher antes mesmo de a conhecer. Mas na mensagem de hoje, nós vamos falar também que as aparências enganam também, e principalmente quando o assunto é vida espiritual. Irmãos, nós temos também esse grande problema. Todos nós, o ser humano tem isso. Nós muitas vezes julgamos a pessoa que está aqui na frente ou dentro da igreja pela forma que ela está vestida, da forma que ela está se apresentando. Não estou falando aqui que a gente tem que vir de qualquer modo aqui na igreja. Não, pelo contrário. Nós estamos na casa de Deus. E temos que vir bem vestidos. Mas não é um paletó, uma gravata, uma roupa bem arrumada que diz quem eu sou. E muitas vezes isso na parte espiritual acaba nos conduzindo a levar isso. Às vezes vemos algumas pessoas que parecem que a pessoa convive muito bem na igreja, está sempre na igreja, está sempre louvando, está sempre aqui participando de alguma coisa, mas espiritualmente essa pessoa não está tão linkada a Deus como deveria. E às vezes não damos tanto valor para algumas outras pessoas, que imaginamos que essa pessoa não tem a capacidade, e essa pessoa tem uma intimidade com Deus muito maior do que a gente possa imaginar. Então, as aparências normalmente nos enganam. E hoje nós vamos analisar 2 atos aparentemente incompreensíveis de Jesus. E o primeiro deles é a figueira infrutífera. Eu vou pedir aos irmãos, aos que estão em casa, que peguem sua Bíblia, que participem, que olhem a cada palavra que vai ser dita aqui. Eu peço que abrem em Marcos 11, de 12 e 13. O PV tirou aqui. 11, 13. Peraí que agora... (12 a 14). Abrimos a palavra de Deus, Senhor, e antes vamos orar para que o Senhor nos traga inspiração
e a palavra dele através de nós. Senhor meu Deus, ó Pai, estamos aqui, Senhor, cada um no seu lar, cada um da sua forma, mas buscando, Senhor, em Ti a perfeição, a sabedoria, Pai. Não somos perfeitos, não somos sábios, não somos puros, ó Pai, mas somente através de Ti podemos adquirir essas condições, Senhor. Quando estamos na Sua presença, Pai, em espírito e em verdade, aí sim, possamos receber um pouco da Sua sabedoria, porque a Sua palavra diz que, se pedirmos, seremos recebedores da Sua vontade, ó Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nos ilumine, Senhor, que a Sua palavra seja falada através da minha boca e que seja alcançada cada irmão, Senhor, cada coração que está assistindo, Senhor, a esse culto, que o seu coração se encha, Senhor, do seu Espírito Santo. Agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Então, irmãos, a figueira infrutífera, Marcos 11, de 12 a 14, diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém frutos de ti. E seus discípulos ouviram isso. Irmãos, essa passagem é o último milagre relatado no livro de Marcos, de Jesus fazendo um milagre. E como a gente pode imaginar assim, Jesus fazendo um último milagre de destruição, Jesus destruindo uma figueira, uma árvore que estava ali parada, uma árvore grande, uma árvore que pode trazer sombra, muita sombra, mas infelizmente, quando Jesus passou por ela, não tinha fruto, e Jesus condenou essa árvore. E aí na narrativa de Marcos, a história, ela para por aí. Os discípulos ouviram Jesus amaldiçoando aquela árvore. E aí vem uma outra história. Começa-se uma outra história a ser contada, que nós vamos chegar lá. E aí, a história diz assim: seguimos Jesus quando nos recusamos a viver por meras aparências. Então, vamos nos comparar um pouco a essa figueira. Que essa figueira parecia algo muito bom, uma árvore frondosa, uma árvore grande, com muitas folhas, só que infelizmente não tinha fruto nenhum. Ela aparentava ter frutos, que é uma informação que eu não tinha, que pesquisando até eu fui ver e foi comentado, que essa árvore, a figueira, primeiro ela dá o fruto, depois vem as folhas. Então, o sinal de que tinha folhas é que pelo menos já teve o figo. Então, Jesus tinha ali a esperança de que dentro dali ele tivesse algum fruto para ele comer, para ele saciar a fome dele. Mas quando ele chegou, olhou abaixo da figueira, já não tinha fruto nenhum. E ele considerou como uma árvore estéril. Então, não devemos viver por aparências. E aí nós entramos na segunda história. Um pouco antes eu vou contar aqui que o templo construído lá em Jerusalém havia se tornado também uma bela árvore, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. O foco do templo tinha se perdido. Irmãos, o templo é algo fundamental, é algo maravilhoso.
Só que ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que te leva a Deus. Ele é uma ferramenta usada para você louvar a Deus. Ele é uma ferramenta para você se reunir como irmãos da mesma fé, para louvar, para engrandecer, para adorar a Deus. Mas ele não é mais importante do que Deus. Nós estamos construindo um novo templo. E assim, pode-se perder um pouco no caminho quando você imagina que o templo é mais importante do que Deus. Porque Jesus, ele veio trazendo o novo templo, o seu próprio corpo, ele mesmo como templo. Não estou dizendo que a gente não necessite do templo. Sim, a gente precisa do templo. Nós nos reunimos no templo, nós trazemos pessoas para conhecer o templo. Aqui você tem o poder do Espírito Santo influenciando outras pessoas para conhecer um pouco mais da palavra. Mas muitas vezes, irmãos, o templo está vazio, está cheio de pessoas. O nosso templo, o nosso coração também, às vezes, nós estamos mostrando por fora algo grandioso, uma aparência bonita, um status bonito. Esses dias atrás até eu vi um vídeo engraçado de uma mulher toda arrumada, toda chique, a mulher bem apresentada, e ela fala assim, eu não lembro direito as palavras, mas ela fala assim, olhando bem assim, ninguém imagina que eu só tenho R$23 na conta. Então, ela aparenta ser uma mulher muito rica, uma mulher bem-sucedida, mas na verdade ela não é. Ela só está demonstrando o que ela não é. E muitas vezes nós passamos isso adiante, através das nossas posturas. Né? Então, irmãos, nós temos que pensar em ter mais intimidade com Deus, né? Ter mais comunhão com Deus, viver uma realidade de espírito com Deus, realmente nos dedicarmos o dia todo a Deus. Eu não estou falando para a gente ajoelhar de manhã e até dormir e simplesmente ficar orando, não, nós temos nossos afazeres. Só que, irmãos, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que dedicar a Deus. Tem muita gente que até começa o dia com Deus, mas chega num determinado e fala assim, Deus, eu não preciso aqui mais, aqui eu vou caminhar sozinho, quando for à noite, que eu for deitar na minha cama, eu te chamo novamente. E não é isso. A nossa vida tem que ser constante com Deus. Essa é a situação da vida espiritual de muitos, não só da nossa igreja, mas no mundo inteiro. E diz assim, você canta, bendita a hora de oração, mas permanece contente com 5 minutos só de oração no dia. Você canta, vamos dar mensagem ao mundo, e você não convida o seu vizinho. Irmãos, está aqui uma oportunidade de você convidar o seu vizinho. Está aqui uma oportunidade de você falar para uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você quer encontrar nos céus. Existe um link que vai ser passado, que você pode escrever o nome dessa pessoa, colocar os dados dessa pessoa, e essa pessoa receberá o convite para estar participando dos próximos cultos, que se já não estão, para conhecer um pouco mais da palavra. Está aqui uma oportunidade, irmão. Sabe, se envolva com as questões de Deus. Outra coisa fala assim, você canta graça excelsa, mas tem dúvidas sobre a salvação. Irmãos, não tenhamos dúvidas sobre o que o futuro nos promete, ou nos trará. Tem uma passagem, eu não lembro também as palavras certas de Ellen White, mas diz assim, se nós conhecemos o nosso passado e entendemos o nosso passado, não tem como nós tememos o futuro, porque Deus cuida de nós desde muitos anos atrás, muitos séculos atrás. Então, irmãos, não vamos viver somente por aparência, como brincar de ser cristão, colocar uma roupa bonita para vir aqui no sábado e simplesmente não se envolver com a palavra de Deus.
Irmãos, você tem que vir na igreja para encontrar com Deus. Sabe, irmãos, eu vejo muitas vezes as pessoas vindo na igreja bem arrumadas, mas sentam como tivesse num lugar simplesmente por obrigação. Estão olhando o celular, envolvendo com outras coisas, envolvendo-se com, às vezes até com comércio, com outras coisas, que não estão. A pessoa está pregando aqui na frente, a outra pessoa está sentada no banco e não dá a mínima atenção para o que está sendo falado aqui. Irmãos, não é uma pessoa que está aqui, a pessoa que está aqui está sendo usada por Deus. É o Espírito Santo que está dizendo ao seu coração. Quando você vier à igreja, irmão, realmente se envolva com Deus. Você não precisa fazer nada, você não precisa, simplesmente preste atenção na pregação. A pregação começa no primeiro louvor, quando começa o culto, e termina na palavra do pregador, ou às vezes até na mensagem que vem depois, através da música. Irmãos, as folhas podem até impressionar as pessoas à distância, mas a menos que essas folhas indiquem que frutos divinos estão sendo produzidos em sua vida, em nossa vida, elas são apenas uma máscara para esconder a real situação. Irmãos, vamos tirar as máscaras, vamos encarar Cristo, vamos se aproximar realmente da palavra de Deus, vamos buscar, irmãos, realmente a real informação que aqui traz. Sabe, irmãos, quando você vem na igreja, o ideal é que você venha com a Bíblia. Não estou falando que você não pode ter um celular, porque hoje a Bíblia está dentro do celular. Mas, irmãos, muitas vezes o celular traz uma mensagem no meio do culto. Vibra, aparece ali para você uma mensagem. Às vezes é de um parente, de um pai distante, da mãe, de um filho que está distante. Muitas vezes chama atenção para uma outra coisa que não tem nada a ver. E você acaba saindo da palavra e vai buscar lá a informação, isso te desvia. Irmão, nós temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. E principalmente quando você vem num culto da igreja, abandona o mundo lá fora, irmão. Se envolva com a palavra. Não vive por aparência. E aí vem dizer a palavra também, continuando aqui o texto de Marcos 11, de 15 a 19, a palavra diz o seguinte: de 15 a 19. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas e os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covis e salteadores. Irmãos, Jesus chega no templo e encontra as pessoas comercializando. Eu não sou contra a viagem a Jerusalém, as pessoas conhecerem Jerusalém, eu mesmo tenho a vontade de conhecer. Mas, irmãos, hoje aquilo é um comércio. Há um tempo atrás, um amigo aqui de Macaé me trouxe, estava eu e outras pessoas, até a gente estava a trabalho, estava eu e mais 2 pessoas do meu trabalho, e a pessoa me trouxe para mim e acabou dando para eles também, para cada um potinho de óleo ungido. E eu agradeci a ele. Eu falei: obrigado pela lembrança, obrigado por você ter trazido isso para mim. Mas eu vi que não era especial para mim, porque as outras 2 pessoas que estavam comigo ele nem conhecia. Mas ele aproveitou e deu. Como se aquilo tivesse algum valor, como se realmente aquilo tivesse sido ungido. Aquilo é puro comércio, irmãos. E hoje é o que mais acontece lá. E Jesus viu isso acontecendo lá,
quando ele chegou no templo. Jesus chega no templo, estão as pessoas vendendo. Você não precisaria mais se preocupar de ter o cordeiro ou a ovelha pura, sem mancha, porque ali vendia. Estava ali, eles estavam ali para te vender pombo, cordeiro, o milagre, até o milagre hoje se vende, tem igrejas que vendem milagre. Você dedica um valor à igreja, você receberá em dobro, ou você terá muito mais, Deus te proverá muito mais, se você der tudo que você tem. E tem pessoas que dão uma propriedade, dão o carro. Se Deus toca no seu coração, se é essa a vontade dele, que seja feito. Mas nós vemos na televisão essas coisas acontecendo por interesse. Por que eu voltei errado? Irmãos, é impressionante. Seguimos Jesus quando não permitimos que coisas boas tenham prioridade sobre a nossa devoção a Jesus. Como eu disse aqui antes, às vezes as coisas boas que parecem boas para nós, nos levam a maus caminhos. Como eu disse, você na igreja com o celular, muitas vezes é chamado a atenção pelo pai, pelo irmão, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, que tira o foco. Então tem coisas boas, irmãos, nesse mundo que nós recebemos, sim, mas a prioridade é Deus. Temos que dar prioridade a Deus, não as coisas ou pessoas. Eu amo minha esposa, amo minha filha, tenho um amor incalculável, mas a minha adoração é a Deus. A minha preocupação é estar linkado a Deus, porque se o meu amor está em Deus, eu consigo transmitir o amor às outras pessoas, à minha família principalmente. Então a prioridade é sobre a nossa devoção a Jesus. Não devemos, irmãos, deixar que as coisas ou outras pessoas tomem prioridade a Deus. Como eu disse, a gente às vezes até começa um dia bem, a gente prioriza Deus, mas no meio do caminho você larga, você abandona, ali você não precisa mais. Aí eu te faço uma pergunta: o que você é tentado a amar mais do que Jesus, mais que Jesus Cristo em sua vida? Seu país? Seus amigos? Seu estilo de vida? Seu dinheiro? Seu carro? Eu não sei, tem alguma coisa, irmão, que te coloca na sua frente entre você e Deus, entre você e Jesus Cristo. Pode analisar, irmão, procura. Tem algo na sua vida que te coloca uma barreira. E isso você tem que orar a Deus, pedir muito que seja tirado essa barreira que te faz desconectar por algum momento de Deus. Não estou falando que você não deve ter essas coisas, não é isso, mas você deve ser totalmente priorizado a Deus. As demais coisas serão lhe dadas. E aí, irmãos, continuando aqui na mensagem de Marcos 11, de 22 a 25, a palavra diz assim: ao que Jesus lhes disse. Então, só recapitulando, a história começa com Marcos citando a árvore, é interrompida a mensagem da árvore, a árvore estéril, e aí vem a mensagem do templo, dizendo que o templo estava que nem a figueira, é um templo sem frutos. Você imagina, nós vimos aqui na igreja e não transmitirmos nenhuma mensagem adiante. Você não precisa ser um bom pregador, você não precisa ser um bom professor de estudo bíblico. Eu escutei um irmão, ele me falou esses dias, ele falou: nem todo mundo tem o dom de ensinar, dar estudo bíblico, mas todo mundo tem algo que Deus vai capacitar para você fazer na igreja. Irmãos, através de uma atitude, através da sua palavra, através dos seus gestos, você muitas vezes está pregando, está levando muita gente a Cristo, sem abrir a boca. Então, irmãos,
temos que estar sempre linkado a isso. E quais são os ensinamentos sobre fé encontrado em Marcos de 11, 22 a 25? Diz assim, então, né, só para terminar a recapitulação, Jesus sente fome, vai na figueira, não encontra frutos, aí Marcos começa a relatar a questão do templo, né? Que o templo está exatamente como a figueira, sem fruto nenhum. Depois ele termina dizendo sobre a figueira novamente, e aí ele vem trazendo aqui uma mensagem, depois que Pedro diz a ele que realmente, na volta eles falam que de 20 e 21, que diz assim, Marcos 11, né, de 20 a 21, que diz, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes, secou. Então, realmente, a figueira se secou. Acabou a história aí? Não. E aí Jesus fala assim, no verso 22 até o 25. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, e se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E eu sigo no 26 e diz assim, mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, esse capítulo de Marcos vem trazendo a história da infertilidade, da questão de você não produzir. Nós temos que ser membros produtivos, temos que ter outras pessoas entrando na nossa igreja. Devemos levar o nosso evangelho às outras pessoas, porque as pessoas, na maior crise que nós possamos estar vivendo, as pessoas possam entender que, mesmo assim, nós vivemos na paz de Deus, que Cristo nos traz a paz. Irmãos, e ter fé. Jesus nos chama a segui-lo não para servir um templo, uma religião, uma igreja ou uma filosofia. Seguir a Jesus Cristo significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé nele. É realmente acreditar. A palavra que diz, se nós acreditarmos, vai acontecer. Se você tiver fé suficiente, vai acontecer. Seguir a Cristo significa não se contentar com meras aparências, mas se dedicar a uma vida útil, produtiva, espiritualmente fértil. Significa recusar confiar em algo além de Jesus, até nas coisas boas da vida. Nós devemos só confiar em Deus. E acima de tudo, significa viver uma vida de fé, confiando nele em tudo. Irmãos, sejamos produtivos na mensagem, porque cada um que aqui recebe a sua mensagem, cada um que vem a ser batizado, é nossa obrigação levar a mensagem adiante. A palavra diz, se nós não pregarmos, as pedras pregarão. Então, irmãos, que sejamos produtivos, de alguma forma levemos o evangelho adiante. Quando você estiver na igreja, quando você estiver na sua casa, você estiver no seu trabalho, não se esqueça de priorizar quem realmente importa, é Deus. Irmãos, teremos também um louvor especial para encerrar essa noite. E eu convido a todos, irmãos,
que após o culto de hoje, amanhã teremos a continuação da programação, teremos a semana inteira de Semana Santa, e amanhã teremos como conquistar a vitória. Irmãos, eu convido a todos a participarem todos os dias de cada culto. São mensagens maravilhosas que teremos durante o decorrer da semana. Se aproxime de Cristo. Se aproxime cada vez mais. Seja uma árvore frondosa, uma árvore que produza frutos. Teremos agora a mensagem musical e logo em seguida terminaremos com uma oração. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos, desfazes o que eu sou, refazes outra vez. Sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos, desfazes o que eu sou, refazes outra vez. Quero sentir Teu coração pulsando junto ao meu,
Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Irmãos, depois de um louvor tão maravilhoso como esse que acabamos de escutar, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez, ó Pai, pela mensagem que o Senhor nos conduziu. Que possamos realmente, Senhor, não viver de aparência, mas buscarmos a Ti em espírito e em verdade. Ó Senhor, meu Deus, conceda-nos, Senhor, o direito e o caminho correto a poder segui-lo, Senhor. Que possamos, ó Pai, estarmos sempre na Tua presença. Que quando estivermos em culto, ou em casa, ou em outros lugares, ó Pai, possamos estar contigo, dedicarmos a nossa vida primeiramente a Ti, e no que nós estivermos fazendo, Senhor, que seja para Ti. Senhor, que não vivamos de aparência, que não vivamos, ó Pai, em busca de mostrar às outras pessoas o que não somos, ó Pai. Que possamos mostrar, através do Seu Santo Espírito, quem é Cristo. Ó Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, nos conduza, Senhor, por favor, mais essa noite, em descanso, ó Pai, cada um aqui no seu lar. Estamos numa nova forma de culto, mas que o Seu Santo Espírito alcance, Senhor, a cada pessoa que escutou esse culto, que participou desse culto, que assistiu esse culto da sua casa, ou da onde cada pessoa estiver. Obrigado novamente, Senhor. Que o Seu Santo Espírito nos abrace, nos conceda um descanso agora, nesse momento, e que tenhamos a paz que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos convidados, mais uma vez agradeço a atenção de vocês, que vocês participaram conosco nesse culto, e convido a cada um de vocês a estar amanhã novamente através do YouTube, assistindo a pregação que vamos ter, a mensagem que vai vir, que é como a vitória é conquistada. Que Deus conceda a paz a vocês, um bom descanso e boa noite.